E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quinto vídeo falando sobre a última guerra que aconteceu somente no mangá de Bleach. E no vídeo de hoje, especificamente, vamos falar sobre o volume 59 de Bleach. Para quem não lembra da capa do volume, é essa capa aqui, né? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, ao assunto sobre o nossa última guerra aqui, né? Pra quem ainda não viu, tem um playlist aqui pra acompanhar desde o primeiro episódio. Pra quem viu o anime e não sabe o que aconteceu na última guerra, está aqui na descrição o link lá diretão aí pra vocês assistirem todos os vídeos e ficar por dentro do que aconteceu e pra relembrar, né? Pra quem viu e pra relembrar o que aconteceu na última guerra, Quinch, a guerra dos 1000 anos. Então vamos lá, pessoal, no último vídeo a gente estava conversando aí, onde o Ichigo foi lá para o Palácio do Rei das Almas, se recuperar a sua Bankai também, recuperar os danos físicos, não só ele, mas o Abarai, a Rukia, todo mundo foi para lá, né? E eles estão lá naqueles poços termais, recuperando novamente a sua força, o poder novamente, né? E nisso, lá na Soul Society, Kyorakan recebe uma carta, né? Nessa carta, pessoal, tá dizendo que ele é o novo comandante das 3 divisões, né? E ele, como um novo comandante das 3 divisões, chama o Nohana, né, para bater um papo ali, porque ele tem algumas estratégias, né, de combate que vai ter agora futuramente com os Quincy's, que é libertar novamente o poder do Zaraki Kenpachi. E ele chama ela. Por que ele chama ela? Porque ela foi a primeira Kenpachi. Ela foi a mulher mais espadachim mais forte na época que foi fundado as 3 divisões. É, pessoal, aí começa o nosso grande volume 59. Bem, pessoal, o Ichigo continua lá nas fontes termais, se recuperando dos danos e vem recuperando bem rápido, né? Em um dos palácios da divisão 0. E ele vai para o próximo palácio. Vai ele, vai o Renji e vai o Kon, né? Chegando no próximo palácio, eles dão de cara com a mulher lá que é o Rei dos Grãos. Lembra dela? É essa mulher aí. E chama eles já para treinar lá junto com ela lá. Então eles chegam lá, né, no próximo palácio da divisão 0 e se deparam com um monte de comida pela frente. O Ichigo e o pessoal ficam olhando aquele monte de comida ali e falam, pra que tanta comida, né? Então ali, naquele momento, ela começa a preparar um monte de comida pra todo mundo, né? O Ichigo fica meio assim, o Abarai também, mas eles começam a degustar as comidas. O Abarai e Renji acham umas comidas até meio estranhas, mas diz que é saborosa, apesar de parecer um cocô, é bem saboroso a comida dela, e eles vão comendo ali, e ela sai em retirada dizendo que vai trazer uma sobremesa para eles, né? E quando ela volta com a sobremesa, ela volta diferente, né? Uma mulher esbelta, porque ela era bem gordona, né? E o Ichigo e o Abarai, ali espantado naquela hora, pergunta: quem é você? Dela: esqueci de avisar vocês, mas quando eu estou cozinhando, eu uso toda a minha Reiatsu para fazer a comida para vocês, para repor a energia deles, na verdade, né? Porque eles vão para a próxima casa, ali para o próximo palácio, então eles precisam repor a energia e ela perde tanta energia que ela volta a ser magra e fica do jeito que vocês estão vendo aí. O Korn ficou feliz da vida, né? Olhou aquela... Nossa, que mulherão! E daí em seguida, na hora que ela tá explicando ali que ela faz a comida para eles, ela explica também como que funciona a divisão 0. Por que tem a divisão 0, né? Como é que eles foram selecionados? Na verdade, naquele momento ali, né, ela falava do rei espiritual, que é o rei das almas, dizendo que houve interesse dele em selecionar cada um da divisão 0. Porque cada um tem um grande feito dentro da divisão 0. Cada um fez um grande, digamos assim, uma grande descoberta, teve uma experiência muito importante. Ela ali foi responsável pelas almas modificadas. Foi ela quem foi a criadora dessas almas modificadas, né? Daí o Korn, né, fica até olhando ali, né? Porque, querendo ou não, ele é uma alma criada.
E ela fala que a próxima casa que o Ichigo e o Abarai vão é o cara que é responsável pela criação de toda a Zanpakuto da Soul Society. Olha só que cara, né? Que é o Nimaiya, né? O Nimaiya é o responsável pela criação da Zanpakuto de toda a Soul Society. Toda Zanpakuto passa por ele antes de ser entregue a um grande guerreiro. Ele que faz a criação dessa espada. Bem, pessoal, então eles vão, o Abarai, o Orenji e mais o Konoha, para o próximo palácio da Divisão Zero, e lá eles dão de cara com o Nimaiya, que recebe eles na maior alegria, né? Num harém de mulheres. O Korn fica bem louco, por sinal. E o Nimaiya tem um jeito bem loucão, assim, isso aí, bro, tal, um cara meio da gíria, um cara meio doidão. Bem, pessoal, a menina que tá junto que é uma das discípulas de Nimaiya, pega já o Ichigo e o Abarai e fala, nem perca tempo aí com o capitão aí, porque ele é doidão assim mesmo, e vamos direto ao ponto, que vocês vão ficar aqui o dia inteiro. E ela arrasta eles até como se fosse uma montanha, né? Dentro de uma casa, de um local assim, e pede pro Ichigo e o Abarai Orenji entrar lá dentro. Então, dentro desse buraco, o Nimaiya explica para o Abarai Orenji e para o Ichigo que ali eles vão aprender a sua Saoshiki, a sua espada, a sua essência, seu poder, né? E ele destrói os 2 pedaços de espada que ainda tinha do Abarai, que já tinha sido destruída lá com os Queens. A mesma coisa faz com a espada, o resto da espada do Ichigo, né? Destrói elas e eles estão ali agora para aprender as suas, digamos assim, suas novas espadas, tanto quanto o Abarai quanto o Ichigo. Bem, daí volta para Soul Society, onde a gente tem, talvez dentro desse mangá, dessa última Guerra Quincy, uma das melhores batalhas que eu gostaria muito ver em anime, que vai ficar espetacular, que é a batalha de Zaraki versus Unohana. É o seguinte, ela na verdade vai tentar despertar o poder dele, né, que foi suprido há muito tempo atrás por ela mesma, né? E ela vai começar a colocar ele contra a parede, forçando ele a despertar o seu poder. Nesse momento a gente começa a ter uma grande luta entre os dois, né? E ali naquele momento o novo comandante das 13 divisões se sente mal em dizer que eles dois vão lutar, porque ele sabe que daqueles dois apenas um Kenpachi vai sair vivo, né? É uma pena. E realmente a gente vai ver aí que no desenrolar da luta começa a ter a luta entre os dois. A Unohana coloca o Zaraki contra a parede e mata ele várias vezes. Isso mesmo, mata ele várias vezes. Tem uma hora que atravessa a espada na garganta. Daí o Zaraki fala, aqui chegou o meu fim. De repente ele desperta novamente como se a luta tivesse acontecido nada. O que está acontecendo na luta dos dois? Ela mata ele, leva ele ao extremo, fere ele mortalmente e revive ele. Porque depois ela fala que ela vai revivendo ele várias vezes, porque cada vez que ele morre, ele vai chegando ao seu limite e o seu poder vai aumentando cada vez mais, né? Até chegar ao limite do poder do Zaraki. E a luta ali é intensa, tem um flashback onde ela conta que ela foi que encontrou ele a primeira vez. Aparece uma pilha de corpos e em cima tá o Zaraki, criança, né? E ele que decepou todo mundo. E ele pula em direção a ela, que ela era uma assassina na época. Foi uma das fundadoras das 13 divisões. A mulher não era qualquer coisa não. A mulher era foda, a primeira Kenpachi, então só quem levava o nome de Kenpachi eram os melhores lutadores, os melhores espadachim da Soul Society. E quando ele encontrou o Zaraki naquela pilha de cadáveres e lutou contra ela e feriu ela, mesmo ele sendo uma criança, ela já falou, esse cara aqui vai ser o cara, né? Foi mais ou menos assim que ela encontrou a primeira vez o Zaraki. A luta continua, ela continua forçando ele e ele vai ficando cada vez mais monstruoso, mais forte, até que ela
não chega a gritar Bankai, mas nós sabemos que naquele momento ali a gente conhece a Bankai de Unohana, que é uma Bankai fantástica e bem apelona por sinal. Pessoal, a Bankai dela chama Minazuki. O que a Bankai dela faz? Sai uma espécie de tinta, não sei se é tinta, ali não dá pra gente saber se é tinta, se é sangue, o que é, que escorre pela espada dela, e quando ela acerta um ataque, aquilo derrete, cara, né? Como vocês estão vendo na cena dela lutando aí com o Zaraki começa a evaporar, praticamente derreter. Mas como ela toda hora fica revivendo tal, ele volta como se nada tivesse acontecido com ele. Então, com a Bankai dela, ele força mais ainda o Zaraki a despertar o seu verdadeiro poder, né? E a luta continua intensa. Até que o Zaraki chega num ponto que ele começa a acertar, a ferir ela. E é o grande ponto ali onde termina, né? O Zaraki perfura ela, mata o Nohana, que ali naquela parte ali ele começa a gritar, dizendo para ela não morrer e tal. E ela fala que ela viveu a vida inteira dela para chegar naquele momento. Então o Zaraki grita e diz que para ela não morrer, não morra, né? Não vai chegar agora, vai morrer. E ela sorri, morrendo aos braços do Zaraki e dizendo que ela viveu para ver aquela cena, para ver um grande Kenpachi, né? Um grande Kenpachi, para ver aquele momento, para ver surgir um novo guerreiro. Foi dessa forma que ela deixa o universo Bleach e a gente perde uma das capitães mais bacanas que tem. Pessoal, o Zaraki naquele momento ali começa a gritar, fica desesperado, tal, matou ela, não queria matar ela, mas depois, né, vai fazer o quê? Ele escuta alguém chamar ele pelo nome dele, né? E diz: "Meu nome é". Quando ele olha para trás, claro, naquele momento o Zaraki desperta a sua espada, né? Sua Shinkai, e corta-se a cena e volta lá para a cena onde está o Abara Erendi junto com o Ichigo tentando lá descobrir o poder, a essência da espada de cada um deles. O Abara Erendi consegue dominar a sua espada, a sua Saoshin, e o Ichigo não. O Ichigo não consegue a sua espada. Nemaya é bem claro e diz que ele falhou, que ele é e para ali, naquele momento ali, quem falhava naquele teste não servia para a Soul Society, nem muito menos para ser um grande guerreiro, algo assim. Ele fala que só os melhores têm a espada. E também fala que o Ichigo não conseguiu a espada dele porque o Ichigo não conhece a sua essência, não conhece o seu passado, o que tem por trás dele, e que o Ichigo, antes de conseguir sua espada, deve descobrir as suas origens, né? Sua família. Então, pessoal, nessa parte o Ichigo é deportado novamente para o mundo humano. Ele volta lá, ele fica bem chateado em não conseguir esse poder, vai para casa dele, o pai dele sente que o Ichigo tá lá, sai para fora para ver o Ichigo já deu no pé, não tá mais na área, né? O Ichigo tá meio arrasado, né? O que o Ichigo vai? Vai lá pra casa da chefe dele, né? Lembra da chefe dele lá, onde ele fazia aquele serviço meio louco, onde ele é sequestrado no colégio, lá na saga Fullbringer, por aquela mulher lá? Então, aquela lá é a chefe do Ichigo, e o Ichigo vai lá até, toma um banho, relaxa a cabeça, começa a conversar, tem um papo cabeça com a chefe dele, aí ela acha até meio estranho, né? E eles ali tem um papo, e o Ichigo dizendo que tá meio cansado, tal, do que aconteceu, não explica muito direito, ela não entende muito bem o que o Ichigo quer dizer, e nesse momento alguém bate a porta, né? E o Ichigo vai lá, na verdade a chefe dele vai lá abrir a porta e fala que não tem ninguém, mas o pai do Ichigo tá lá vestido de Shinigami, e ela não consegue, claro, ver um Shinigami. O Ichigo vê o pai dele, né? Vê o pai dele na frente dele, uma das cenas mais bonitas desse volume aí. É o pai dele na frente dele ali como Shinigami. E o Ichigo dá uma disfarçada, diz que tem que ir embora, vai embora e começa a ter um papo com o pai dele, né? Daí o Ichigo começa a ter o papo cabeça, que o pai dele já tinha prometido há muito tempo atrás explicar o que aconteceu no passado em relação a ele e a mãe dele. E ali naquele momento a gente descobre, né, que o pai do Ichigo se envolveu
com uma mulher, né, ele estava na verdade em apuros e uma mulher foi salvar ele e essa mulher não era normal. Como o pai do Ichigo fala, você não é normal, quem é você? Ela fala, eu sou uma Quincy. E ali tem a relação entre o pai do Ichigo, começa, né, a relação do pai do Ichigo com a mãe do Ichigo. Antes de continuar essa história, o pai do Ichigo mostra um flashback do pai do Ichigo lá na Soul Society. É o seguinte, ele era capitão da 10ª divisão. Né? O Itsugaya era terceiro no posto. Né? Então, e a Hangiko era a tenente, como já era do Itsugaya, ela continuou. Ela não evoluiu como uma capitã, né? O Itsugaya passou ela, tinha grande potencial e passou ela aí como capitã e assumiu a 10ª divisão. Pessoal, então o pai do Ichigo na verdade era o capitão Shiba, da família Shiba. E mostra ali um flashback. O pai do Ichigo era bem doidão, meio taradão por sinal. E mostra ele como ele era na Soul Society. O que acontece? Algo está acontecendo no passado e estranho em Karakura. Que sempre quando chove, alguns Shinigamis estão morrendo lá em Karakura. O pai do Ichigo, que era capitão naquela época, né, achou meio estranho e resolveu investigar meio que secretamente. E vai para Karakura ver o que está acontecendo. E nesse exato momento mostra-se o Aizen, né, junto com o Tosen, com o Gin, já dizendo que os planos dele naquela época já estavam em andamento, estavam conforme ele gostaria. Aizen estava por trás de uma grande experiência com um rolo poderosíssimo, né? Em Karakura, que a gente vai ver mais pra frente do que se trata. Mas pela cena a seguir vocês já vão ter ideia do que vai acontecer. Então começa a chover. Tem 2 Shinigamis lá em Karakura, né? E mais o pai do Ichigo que se prepara ali, tá tudo tenso ali na área ali, porque ele sabe que vai acontecer alguma coisa sempre quando chove. E nesse exato momento ele já vê que 2 Shinigamis que estavam com ele é derrotado, né? E o pai do Ichigo vai em direção. Quando ele chega lá, ele se depara com uma fera, um monstro. E ele pergunta, o que é isso? Que coisa é essa, né? Algo muito poderoso está na frente do pai do Ichigo. E se acaba-se o volume 59 de Bleach. Bem, pessoal, nesse volume foi muito bom, gostei, tem a explicação da mãe do Ichigo, tem a explicação ali do Zaraki, muita coisa aconteceu. A única coisa que eu acho que nesse volume não foi muito legal, foi desnecessário, na minha opinião, a morte de Unohana, que poderia ser muito bem aproveitada, era uma capitã poderosíssima e poderia ser muito bem utilizado na Guerra Queens e não foi. Eu acho que era desnecessário ela ter morrido ali naquele momento, né? Mas fazer o quê? A gente gostaria de ver ela usando esses poderes dela contra os Quincy's, né? Ela morreu. Pra mim, acho que talvez foi o único ponto fraco desse mangá. Os pontos fortes dele nesse volume foram esse rolo no final, o pai do Ichigo, a gente já descobriu que ele é o capitão da 10ª divisão, a gente aprendeu muita coisa sobre a família do Ichigo, conhecemos um pouquinho mais sobre Nimaya, o pessoal lá da Divisão Zero, então foi um capítulo bem bacana, com bastante coisas do universo Bleach que a gente ficou sabendo, né? Então, é isso aí. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu, não perca aqui os próximos vídeos, não perca o nosso final alternativo que a gente está fazendo sobre Bleach, está sendo muito legal, o pessoal está gostando, já tem o penúltimo capítulo que vamos lançar, e claro, não perca a animação que nós vamos fazer de Bleach sobre o final alternativo dele. Para quem não viu, olha a cena aí como tá ficando, é bacana, né? É, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, pessoal, não perca os próximos vídeos, pretendo trazer mais rápido esses volumes pra gente dar uma sequência melhor aí no desenrolar do mangá do último arco Quincy. E é isso aí. Não tem acho que mais nada para dizer. Até o próximo vídeo e bancai, galera. Tchau.